Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Humanos Radio Show. Quero saber se você já foi vítima de algum crime virtual, né, cara? Porque eu trouxe um cara aqui, um bruxo, um grande amigo, já tive o prazer de entrevistá-lo tantas vezes, e eu provoquei ele, e aconteceu uma situação comigo que eu quero repassar, já repassei para ele, né? Meu filho chegou em casa e esse é um alerta que eu quero fazer com os pais. Até provoquei o meu entrevistado pra gente trabalhar juntos nisso e quero contribuir no que eu puder. Eu tenho o prazer de receber o delegado Márcio Campos Neves. Assim, ó, prazeraço te receber, meu velho. Sempre isso aí, bom mano. bom demais, cara. Obrigado pelo convite. Um prazer estar participando novamente e sempre que precisar nós estamos aí, né? Tá, você delegado, você estava falando pra mim, delegado da segunda DP, é isso? Isso, Criciúma. Tá, Criciúma, Treviso e Nova Veneza. Atuo nas três. Tá, três delegacias. Quem incomoda mais, Criciúma ou... Criciúma. Criciúma incomoda mais. Maior, não imagina, tem né? Tá. E ainda a minha área ali, a área que é, digamos assim, a área mais conturbada da cidade. Tá. E aí tem uma demanda um pouco diferenciada, né? Diferenciada, o nome é demanda diferenciada. Acima da média, né? Digamos assim, um índice de violência um pouco maior naquela região, incidência de alguns crimes específicos. Você falou que trabalha muito com crime agrícola, que é o roubo de gado, tem isso? Como é que é o nome? Abigeato. Pô, tem um nome bonito isso aí, eu nunca Abigeato. Abigeato, cara. Ainda existe muito isso aí, cara? Imagina, tem muito. E outra, e assim, uma coisa é aquele grande pecuarista. Tá. Aqui a gente não tem grandes pecuaristas porque a maioria é de pequenos agricultores, né? Produtores rurais de médio e pequeno porte. E aí tem aqueles casos, mano, que aí aqui a gente fica um pouco mais chateado, né? E vê o tanto que o bandido é insensível, né? Daquela pequena propriedade agrícola que ele vai lá na madrugada e mata o gado pra carnear, né? Pegar a carne. E o gado não é aquele assim de grande produção que não tem um sentimento, é a mimosa. Tá, é a vaquinha do cara. A mimosa. Cara. Entendeu? E aí dói mais ainda pro produtor. A girassol, a mimosa, a teco-teco, e enfim, que é quase que um animal de estimação do produtor rural, né? E aí ele chega lá, tá ela morta, né? Só a carcaça, as carnes, a parte melhor já foi retirada na madrugada e fica só aquela parte mais ruim, aquela que tem menos valor, até que é mais difícil de levar e tal. Geralmente eu levo o pernil, eles acabam levando bastante, levam, né? Isso. Para o pernil ali. Isso. A parte traseira ali, eles levam quase ali. Tudo, né? Uma vez a gente tava acho que no Cardoso, ali, não lembro qual praia, cara, e meu filho saiu pra brincar, tal, eu fui atrás, aí ele, pai, tem um negócio que fui ver, tinha uma moçada de boi, cara. Sim, então, tem esses casos que eles carneiam no próprio local ali. Tá. Tem aqueles que eles subtraem o gado, botam numa carretinha. Daí leva vivo mesmo? Leva vivo e carneia em outro lugar. Tá. Ou então pega e vende para outras pessoas, né? Em outras localidades, né? Tem uns caras que são especializados da serra que eles descem. Eles já vêm, fazem todo o monitoramento, né? Descem na madrugada com a carretinha e levam o gado vivo, né? Cara, que loucura, velho. Como é que você pega madrugadão, né, Márcio? Então, aí que acontece? Esses crimes são bem difíceis de pegar. O furto, ele já é complicado em si, porque muitas vezes, pra tu conseguir colocar o cara na cena do crime e provar juridicamente que foi ele, né? Tu não tem as provas devidas, né? Por exemplo, são locais onde não tem câmera de monitoramento, onde não tem testemunha, dificilmente local onde se faz perícia. E aí a gente acaba demorando um pouco para pegar. Só que aí que acontece? Como eles não param, né? Eles vão reiterando, né? E aí chega uma hora que tu consegue pegar a partir de uma placa, a partir de uma denúncia anônima, e tu fica em cima. Aí começa uma investigação e fica monitorando o cara. Vão deixando um rastrinho, né? Isso. E aí, quando tu para pra ficar em cima, né? E aí fica em cima, aí eles não param, chega a hora que pega, né? Eu me lembro de um caso que a gente conseguiu recuperar algumas vezes aqui em Uruçanga. Caraca, velho. Isso é uma grande vitória pra polícia, né, Márcio? Imagina, e principalmente pra vítima, né? Infelizmente a gente acaba pegando o bandido, dificilmente por isso ele fica preso. Se for preso em flagrante, né? Quando não cabe fiança, ele sai na audiência de custódia no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, se for pego de manhã, na tarde já tem audiência de custódia e ele já é posto em liberdade. Mas para nós importa mais a sensação, né? A satisfação da vítima. Então, quando tu recupera, entrega para a vítima aquilo que é dela, né? E principalmente se for a mimosa,
Aí a satisfação para a vítima é maior ainda e para nós também. Ô, delegado, você viu aquele caso de um garagista que vendeu um carro, o cara não pagou e ele foi lá e roubou o próprio carro? Chegasse a ver ou não? Então. Cara, essa história eu achei isso alucinante, cara. Eu vou conversar contigo sobre isso. Pois é, mas aí o que acontece? Se o cara vendeu o carro, o cara não pagou, aí pode ser o crime de estelionato, às vezes já tá com outra pessoa de terceiro de boa fé. E às vezes o cara não pagou por algum problema, se o cara vendeu não é mais dele, né? Aí se ele vai lá e pega... Ele roubou, né? Aí é um furto. Sim, ele cai no furto, talvez no máximo aí no mínimo, né? Uma coação, um exercício arbitrário das próprias razões. Enfim, o certo é ir pra justiça, né? O problema é que aí alguns, não vou pra justiça, vou ter que pagar advogado, vai demorar, eu vou lá e pego meu carro, eu tenho a chave reserva. Muitas vezes eles vão lá com a chave reserva. Mas se ele não passou pro cara ainda, o carro continua sendo dele. Não. Não. O contrato de compra e venda, ele se aperfeiçoa já vale? com o acordo do preço e do objeto. A tradição é o de menos, mas nesses casos a maioria tem a tradição. Então o contrato de compra e venda tá feito. Eu não entendi nada do que tu falou, a tradição. Acho que eu tradição é a entrega do bem. Então me explica aí, pô. Beleza, houve a tradição, a entrega do bem. Né? Nós acordamos o valor e o preço. O contrato de compra e venda tá perfeito. Agora não é mais meu. Se você me deu o golpe e não ia pagar, aí tem um estelionato, aí eu tenho como ir atrás do bem, salvo se ele já vendeu para terceiro de boa fé. Entendi. Vamos supor, eu passei a documentação normal. E aí o que ele fez? Ele me enganou. E aí, com aquela documentação certinha, ele já vendeu para outra pessoa. Aí ele vende abaixo do valor de mercado, ele já ganhou, porque ele ganhou, ele não gastou nada comigo, né? E aí o terceiro de boa fé, que pagou o preço lá e que recebeu a documentação tudo certinha, esse cara tá protegido. Eu não tenho como ir lá e pegar o carro de volta, porque o carro não é mais meu. Nem se eu pedir pra justiça, porque esse cara é terceiro de boa fé. Né? Ele comprou, tá protegido e tal. Fez o negócio correto, aí eu tenho que ir atrás de quem? Da pessoa que me deu o golpe, né? Caraca, pô. Só que às vezes o cara que deu o golpe, né? Não tem um pau pra dar no gato, como a gente diz, né? Aí tu entra na justiça, ganha, mas não leva. E aí algumas pessoas, temendo tudo isso, preferem ir lá e pegar o carro. Só que às vezes já tá terceiro de boa fé. Aí é uma problemática, o terceiro de boa fé vai registrar. Eu comprei um carro e me furtaram o carro. E furtou mesmo. Pô. Teve um furto, né? E aí busca e apreensão do veículo, aquela coisa toda, aí vai pro juiz decidir quem é o dono, para quem que ele vai devolver. Às vezes o carro vai pro pátio, fica lá, sol, chuva, vento, né? As condições do tempo, e o tempo vai passando e o mês vai passando, a FIP vai diminuindo. E o cara tá com aquele processo, e um processo hoje não é rápido, você sabe. E a depreciação, aquela coisa toda. Então, qual é em tudo, inclusive naquilo que a gente vai debater agora, a melhor coisa é a prevenção. Não adianta, né, achar que Papai Noel existe, que fada madrinha, coelhinho da Páscoa. Não tem essa de negócio mirabolante assim. Um carro vale 100 mil, tabela FIP, e o cara tá lá te oferecendo por 50. Que conversa é essa? Tem alguma história aí, né? Que conversa é essa? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Você fala do roubo, cara. Meu pai foi pra Itália uma vez desmontar uma fábrica lá e tava com o italiano na casa do cara. E lá, sei lá, não sei... Tem história lá que passa as máquinas limpando a rua 2 vezes por semana. E se o teu carro tiver, ele é guinchado. Tá atrapalhando? Tá atrapalhando, ele é guinchado, tal, levaram pro pátio. O cara acordou, eles saíram para viajar, voltaram à tarde. Ele não se ligou que a máquina tinha passado de manhã, sei lá, e registrou que o carro tinha sido roubado. Beleza, depois ele descobriu que tinham levado, ele foi lá no pátio e retirou o carro. E aí ele retirou a queixa de roubo, né, de furto e tal. Só que demora para cair no sistema. E o pai disse que os dois estavam viajando uma cidade para outra. Passa na placa. Rapaz, quando parou na polícia, a polícia o pai disse que tinha 5 carros da polícia, os caras com metralhadora apontado para ele já, e até explicar. O pai era turista, né, cara? O cara era italiano, mas foi uma confusão, mano. Mas hoje, pelo menos, né, agora tem mais, por conta da tecnologia, você já consegue dar a baixa rapidamente. Agora já não tem mais tanto problema, Sim, né? Até porque aí o cara dá a baixa, ele recebe a cópia do boletim de ocorrência, tá ali. E aí no sistema já cai na hora, né? Já tudo. Porque senão, como é que tu vai liberar um carro pra rodar estando com uma restrição no sistema? Tá louco? A polícia que tá fazendo ronda na rua, ela não sabe. Passou no radar ali, apitou pra ela que o carro tá com produto de furto ou roubo, o policial vai abordar. Ele não sabe quem é que tá lá, né? Se é o proprietário, porque... Então, por isso que a gente sempre orienta a fazer as coisas tudo certinho, certificar.
e sempre prevenir. Doutora, você falou de tecnologia, né? Na verdade, eu provoquei você para vir aqui para a gente falar justamente sobre crimes virtuais. A gente já falou várias vezes sobre os outros crimes que se atua, né? Agora, crime virtual aparece muito para você. Demais. De todos os tipos, né? Depois da pandemia, com a pandemia, né? Se é que a gente pode falar que veio alguma coisa de bom dessa pandemia, foi que a humanidade ela avançou muito na parte tecnológica. Né? A gente avançou em poucos anos aquilo que, se não tivesse a pandemia, demoraria um pouco mais. Então, a internet hoje passou a ser um ambiente em que todos têm acesso, né? Mas é um ambiente propício para a prática de certos crimes. Aquilo que a gente chama de crimes à distância, né? E eu tenho atuado em casos aí, os criminosos estão no Rio de Janeiro, Santo André, eu tenho uma quadrilha específica ali, que eles ficam ali em Santo André, Mauá. Tá. Outra em Campinas, e de lá, com esses, né, a partir da internet, eles cometem crimes em Criciúma. Mas quais os principais, para o pessoal ter noção? Os principais são os crimes de estelionato na internet, né? Como tu falou aí, o cara anuncia um veículo, aí o criminoso tá lá, ele olha e ele entra em contato contigo. A gente chama isso do crime de intermediário. Tá. Ô, mano, que é uma triangulação. Tu quer quanto no teu carro? Eu quero 100 mil. Tá. Beleza, eu vou te dar até 102. Aí tu já cresceu o posto, né? Tu se botou 100 mil, você já tem uma marzinha, porque o cara vai chorar. Numa negociação verdadeira, tu já sabe, né? Tu pede um pouquinho a mais, porque... o cara chorar. Aí o cara vem e te oferece 2 mil a mais. Mas é porque, mano, deixa eu te explicar. É porque eu tô pegando esse carro num negócio, num terreno, né, tal, de uma dívida e tal. Então, né? Então, tá fechado o negócio, né? Eu vou mandar o cara aí pra ele olhar, mas o negócio é eu e você aqui, tá? O cara só vai olhar, tu não precisa falar nada com ele. O negócio é entre eu e você e aí, assim que ele olhar e der o ok, eu vou te dar o ok aqui, você já pode ir pro cartório e você só vai entregar o documento preenchido depois que o dinheiro estiver na sua conta. Aí tu fica todo feliz, né? Pô, só vou entregar, vou no cartório, vou receber 2 mil a mais do que eu queria e eu só vou passar o documento depois que entrar o dinheiro na minha conta. Tá. Beleza. Aí, então pode tirar o anúncio, tá? Ele tá indo aí amanhã. Que horas que fica melhor pra ti? Tá, de manhã, à tarde? Não, então tá. Isso é muito fácil, né? Tudo muito fácil daí, né? Aí, beleza. Tira o anúncio que já tá feito o negócio, tá? Anota aí meu telefone e tal. Beleza. Aí o que ele faz? Nessa hora que ele pediu pra você tirar o anúncio, ele já baixou aquelas fotos, ele fez o print ali e tal, e ele fez um outro anúncio com aquele seu carro, que era 100 mil, oferecendo por 70, 65. Aí quem tá procurando aquele tipo de carro, olhou, viu na localidade onde ele tá morando, 20 mil, 30 mil abaixo da FIP. Aí ele entra em contato com o golpista. O golpista, cara, não, é porque eu peguei esse carro num repasse, num negócio que eu fiz, tá? Então eu preciso desovar mesmo, por isso que ele tá barato. Tá? Então faz o seguinte, tu olha o carro tá lá, vai lá, o negócio é comigo, o cara tá com o carro lá porque eu peguei num negócio de né, numa nem conversa muito com esse cara. Nem fala com esse cara, o negócio é entre eu e você, tá? E eu quero fazer, por estar barato porque eu preciso vender rápido. Aí o cara vai lá, 2 pessoas se conversam, só que o golpista falou, não fala nada sobre o negócio, é comigo aqui. O cara tá achando que tá comprando um carro 20, 30 mil abaixo da FIP. O outro tá achando que tá vendendo 2 mil acima da FIP. Beleza, pode ir pro cartório. Beleza, nisso ele já pede pro cara, deu certo aí? Deu certo, tá. Então pode transferir pra minha conta. Aí a vítima transfere pra conta dele. Aí vai os dois pro cartório, o cara assina e tá esperando cair o dinheiro na conta dele. O vendedor, né? E aí não entra. Aí o cara, mas eu já paguei. Acabei de pagar, tá aqui, não, mas, tá não, mas peraí, mas essa conta aí não é minha. E outro, quanto é que tu pagou nesse carro? Paguei 65. Não, mas é 100 mil? Como é que tu pagou? Não vou entregar. E aí ele não entrega o documento. Um caso desse, mano, que eu tô te contando, aconteceu e eu entrei na história porque eu tava cortando cabelo aqui no Angelone. E aí o cara que vendeu o carro ficou achando, né, que poderia ter algum problema, falou, não, vamos esperar cair na conta, mas vamos para um local público. Aí ele foi e levou o outro cara que pagou ali pro Angelone. Daí a pouco eu tô lá cortando o cabelo, uma brigaçada, cadeira voando pra tudo que é lado, uma mulher gritando, chama a polícia, e eu saí pra ver, porque não podia ficar parado, né? Você imagina os funcionários ali, o delegado viu tudo e não fez nada.
E eu tava só com a cabeça cortada, só a metade. Tá. Saí com a capa e fui olhar e a mulher gritava, polícia, polícia. Eu pensei, Maria da Penha, ela tava atrás de esses três estavam atrás de uma pilastra grande que tem ali. E aí fui olhando, daí a pouco eu olho um cara encurralando o outro, assim, pressionando o outro na pilastra, batendo e me dá a chave, me dá o celular, e a mulher gritava, o celular. E aí eu cheguei, me identifiquei, né? Saquei a pistola, só que eu não ia dar um tiro ali, né? Tá louco, como é que... Não, mas a polícia e tal. E aí o cara que tava sendo agredido, ele pegou o celular e a chave do carro e me entregou. Aí eu peguei, tá comigo, tal, vamos resolver, vamos lá, para por enquanto, aquela coisa toda. E aí o cara continuou ainda em cima do outro. O documento. Deu mais um soco nele ali e tal, e aí o cara conseguiu apanhar lá mais um pouquinho e me entregar o documento. Quando o cara me entregou o documento, o agressor, um cara era até um parrudo assim, mais ou menos, né, do seu porte, e eu pequenininho, ele veio pra cima de mim. Tu tá no golpe também, me dá a chave, me dá o documento. Rapaz, aí ele me rasgou minha camisa. Não, né, bicho? Meu óculos tava pendurado, ele pisou em cima, e aí, cara, eu não ia dar um tiro nele ali, né? Aí o que eu fiz? Eu tinha que me afastar dele, guardei a pistola e fiquei lutando ali com ele, assim, empurrando e tal, e com a pistola pra trás, né? Sim, assim, com o lado do corpo porque vai que ele toma, aquela coisa toda. Até chegar o segurança do Angelone. Aí os seguranças chegaram, conseguiram segurar ele, aí eu fui ver o que era a história. Qual era o golpe? O golpe do intermediário. O rapaz que tava querendo a chave do carro, porque ele falou, eu paguei, eu quero a chave do carro e o documento. Caraca. E o carro já tava com o cara vendedor ali no próprio supermercado. Só que ele não tinha passado o carro ainda, ou não? Não, o documento tava preenchido já. Já tava preenchido, mas... Só que ele falou assim, não caiu na minha conta, eu não entrego. Entendi. E aí o cara, a outra vítima falou, não, eu paguei, agora eu quero o carro que é meu. Caraca, velho. Tu tá no golpe. Mas na verdade eram duas vítimas, né? Uma achando que tava vendendo e o outro achando que tava comprando. E o bonitão, que a gente não sabe aonde que tava, com esse valor, né? Na época era um carro, um Gol desses mais antigos, tava sendo anunciado por 18 mil, o vendedor original, verdadeiro. Só que o golpista tava anunciando o mesmo carro por 8. Caraca. E a vítima veio aqui da Redondeza, né? Veio aqui pra Criciúma, pagou 8 mil, achando que ia levar o carro. Quando o dono falou, não, mas espera aí, não é 8 mil, né? Tá aqui a negociação e tal. É o intermediário. Mas, ô Márcio, como é que você... Moral da história, a polícia chegou, a confusão danada, porque um monte de gente ligou quando eu tava com a arma ali no saguão, um homem armado, tava paisano. E aí a polícia militar já chegou na mil, né? Só que aí, na hora antes ele tá chegando, eu já liguei e falei que era eu, né? Senão você imagina a energia que, a abordagem quando tem um homem, uma pessoa armada, a energia que os policiais vão é outra. Sim, né? Vão preparados pra tudo, né? Mas aí quando eu já anunciei, ele já, né? Beleza, aí foi todo mundo pra delegacia, fui terminar de cortar o cabelo. E aí fui depois lá pra delegacia. O cara, né, ficou no prejuízo de 8 mil reais, eu fiquei com a minha camisa rasgada. Sem óculos, quebrou o óculos. Isso, e o cara que vendeu o carro, ele não perdeu o carro, né? Só que aí ele teve que fazer uma outra vistoria pra poder pegar o documento de transferência novo, novamente. Caraca, pô. Então tudo isso pra tu ver, isso é só um dos exemplos que mais tem de crime de estelionato eletrônico, é o golpe do intermediário, é assim que eles fazem. Pro cara aqui, pro dono do carro também não incide nada. Não, ele tava vendendo. O problema é que muitas vezes o dono do carro, ele é induzido a mentir pra outra vítima, dizendo assim, não, é meu cunhado. Aí... Porque aí o cara fica na confiança. Pô, se o cara tá dizendo que é teu cunhado, entendi. Aí eu posso pagar com mais tranquilidade. Mas daí complica um pouquinho, né? Você mentira no meio. Aí esse cara que mentiu, ele tava achando que tava vendendo. Ele não comete crime, mas ele faltou com a boa fé, ele cometeu um ato ilícito civil, que aí tem que indenizar a vítima que teve o prejuízo. Só que aí vai ter que ir pra justiça, né? Porque aí o cara não vai pagar. Aí é outra briga. Aí é outra briga, vai ter que contratar advogado, a depender do valor, né? Tem casos que os caras fazem isso do presídio, cara. Cara, isso aí eu tô com um que eu vou pegar ele. Já tá identificado. Ele tá no presídio de Cuiabá. Ele enganou uma vítima aqui de Criciúma que foi buscar o carro em São Paulo. Meu Deus, cara. 80 mil reais. Caraca. Entendeu? E o bonitão lá do presídio. Loucura. Né? E botou duas pessoas pra se encontrar e fizeram a vistoria no carro, tudo, pra ver, tudo certinho. A vítima saiu daqui com um amigo que morava lá, na frente de uma delegacia lá. Na frente de uma delegacia? Isso, ainda. Pra olhar o carro. Tudo certinho. E o bandidão, o intermediário do presídio de
Cuiabá. É que o cara tem tempo, né? Mas o cara tá lá e tem tempo pra pensar na M, né, pô? Então, assim, é um outro problema, né? Como é que nós vamos resolver isso? Tem que ter bloqueador, vai ter que estar, o Estado tem que atuar para que esses criminosos não tenham contato externo. Inclusive, a pena é para isso. E aí, o Brasil é uma piada, né? Os presos de dentro do presídio com internet, com telefone, cometendo uma série de barbaridade. Quando não, mandando matar os outros, fazer assalto, aquela coisa toda, né? Só dei um exemplo aí desses crimes de internet que são muito comuns, né? Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Vamos. Delegado Márcio comigo, Márcio Campos Neves aqui, delegado titular da 2ª DP de Criciúma, Treviso, Nova Veneza, professor de Direito da Unesc, rapidinho eu já volto. Hoje a gente tá falando sobre crimes virtuais. Não vai dar tempo de falar sobre tudo que a gente quer, mas vai ter que voltar.